E se eu te dissesse que a inteligência artificial pode estar recriando a Torre de Babel dos tempos modernos? O que isso significa para a humanidade? A resposta pode te surpreender. A cada dia a inteligência artificial avança a passos largos, revolucionando a comunicação, unificando idiomas e conectando o mundo como nunca antes. Mas será que essa evolução tecnológica representa apenas progresso ou há algo mais profundo por trás disso? Muitas pessoas acreditam que a inteligência artificial pode estar pavimentando o caminho para um cenário profético já descrito há milênios. Pense bem, estamos diante de uma tecnologia que aprende, raciocina e, em alguns casos, até toma decisões que afetam diretamente nossas vidas. Estamos repetindo o mesmo erro da Torre de Babel, onde os homens tentaram alcançar o nível divino? Seria a inteligência artificial uma nova tentativa da humanidade de desafiar os limites impostos por Deus? A Bíblia nos conta que, em Babel, a humanidade tentou construir uma torre para tocar os céus, desafiando a soberania de Deus. O resultado? Confusão, dispersão e um divisor de águas na história da humanidade. Agora, com a ascensão da inteligência artificial, vemos uma nova busca pela centralização do conhecimento, pelo domínio global da comunicação e pelo controle absoluto das informações. Mas até que ponto isso é benéfico? E o mais importante, até que ponto isso pode ser perigoso? Vivemos tempos em que a inteligência artificial não apenas traduz idiomas em tempo real, mas também analisa pensamentos, influencia decisões e molda sociedades inteiras. A profecia bíblica nos alerta sobre um período onde um sistema global de controle surgiria, colocando a humanidade sob uma única autoridade. Será que a inteligência artificial é a ferramenta que viabilizará esse domínio? Muitos especialistas acreditam que a inteligência artificial pode ser o gatilho para um governo mundial unificado, um sistema capaz de monitorar, censurar e até punir aqueles que não se encaixam no novo modelo. O que antes parecia teoria da conspiração agora se torna realidade. Estamos caminhando para um mundo onde a privacidade desaparece, onde nossas ações são analisadas e onde a liberdade de expressão pode ser ditada por algoritmos. Se a Torre de Babel foi destruída para impedir que a humanidade avançasse de forma desenfreada, será que estamos prestes a enfrentar um novo limite imposto por forças superiores? Será que essa busca desenfreada pelo poder da inteligência artificial nos levará a um ponto sem retorno? Mas calma, essa é apenas a primeira parte dessa grande revelação. No próximo trecho, vamos mergulhar ainda mais fundo nas conexões proféticas entre inteligência artificial e o controle global previsto no Apocalipse. E acredite, o que eu vou te contar a seguir pode mudar completamente sua visão sobre o futuro. Você está preparado para o que vem a seguir? Se tudo isso que falamos até agora faz sentido para você, então precisamos estar atentos e buscar discernimento. A inteligência artificial está moldando o futuro de uma maneira jamais vista, e muitas das profecias bíblicas parecem estar se desenrolando bem diante dos nossos olhos. Será que estamos preparados para os desafios que virão? A palavra de Deus nos ensina que devemos vigiar e orar. Por isso, eu quero te convidar a deixar seu pedido de oração nos comentários. Escreva o que está no seu coração, seja um pedido pessoal, pela sua família ou até pelo mundo em que vivemos. Vamos orar juntos, porque sabemos que nada está fora do controle de Deus, e somente Ele pode nos dar sabedoria para entender esses tempos e nos fortalecer diante dos desafios que estão por vir. E se essa mensagem fez sentido para você, não se esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal. Isso é muito importante para que mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo e possam despertar para essa realidade. No próximo vídeo, vamos nos aprofundar ainda mais e conectar os avanços da inteligência artificial com outra profecia impactante que pode estar se cumprindo agora mesmo. Você não vai querer perder. Muitas pessoas estão percebendo que a inteligência artificial está evoluindo rápido demais. Mas será que isso já foi previsto há milhares de anos? Será que estamos repetindo os mesmos erros? A história da Torre de Babel nos ensina muito sobre a humanidade. Naquele tempo, as pessoas estavam unidas em um só propósito: construir uma torre tão alta que chegasse ao céu. Mas qual era a verdadeira intenção por trás disso? Era apenas progresso? Ou havia algo mais profundo, algo que desafiava diretamente a autoridade de Deus? A Bíblia nos mostra que essa construção não era apenas um marco arquitetônico, mas um símbolo do orgulho humano, da tentativa de se tornar independente do Criador. E o que Deus fez? Ele confundiu as línguas, dispersando as pessoas pela terra, para que não pudessem concluir seu plano. Agora, pense comigo. A inteligência artificial pode estar fazendo o mesmo papel hoje? Hoje a inteligência artificial está sendo usada para unir línguas, quebrar barreiras culturais e criar um sistema global interconectado como nunca antes visto. Tradutores automáticos eliminam as diferenças de idioma, algoritmos preveem comportamentos e decisões, e agora até mesmo chatbots simulam conversas humanas de maneira assustadoramente realista. Será que essa tecnologia está nos levando a um novo tipo de Torre de Babel? Um sistema onde o homem busca um poder absoluto, ignorando completamente sua dependência de Deus? E se essa nova torre não fosse feita de tijolos e argamassa, mas de dados e algoritmos? Pense nisso.
A humanidade mais uma vez quer construir algo que não precisa de Deus, uma inteligência tão avançada que pode responder a todas as perguntas, prever o futuro e até mesmo tentar explicar o propósito da existência sem considerar o Criador. Estamos repetindo o mesmo erro de Babel, mas agora em uma escala muito maior e mais perigosa. A inteligência artificial está se tornando tão poderosa que já existem sistemas capazes de tomar decisões por conta própria. Algumas nações estão criando leis para regular essa tecnologia, mas será que realmente há como controlar algo que está crescendo exponencialmente? O homem está brincando de ser Deus novamente, criando uma inteligência que pode mudar radicalmente nossa sociedade. Mas há um detalhe importante. O que realmente está por trás desse avanço? Quem está controlando essa inteligência? A resposta pode ser mais assustadora do que imaginamos. Muitas das pessoas que estão por trás do desenvolvimento da inteligência artificial acreditam que a tecnologia pode nos levar a um novo nível de consciência. Eles falam sobre a singularidade, o momento em que a inteligência artificial se tornará tão avançada que poderá ultrapassar a inteligência humana. Alguns até acreditam que essa tecnologia poderá nos tornar imortais, nos livrar de doenças e até substituir religiões. Mas o que diz a palavra de Deus sobre isso? A Bíblia nos alerta sobre um tempo em que a humanidade será enganada por sinais e maravilhas, onde muitos serão seduzidos por promessas de conhecimento e poder absoluto. Será que a inteligência artificial pode estar preparando o terreno para algo maior, algo que já foi profetizado? Agora eu quero saber a sua opinião. Você acredita que a inteligência artificial pode ser a nova Torre de Babel dos tempos modernos? Escreva nos comentários, estou atento aos sinais, para mostrarmos que estamos vigiando. E se tudo isso está te fazendo refletir, você precisa acompanhar o próximo vídeo, porque vamos falar sobre uma revelação chocante que conecta a inteligência artificial a uma profecia ainda mais profunda. Você não pode perder. A história da Torre de Babel, descrita em Gênesis 11, é um dos relatos mais intrigantes da Bíblia e carrega uma mensagem profunda sobre os limites do homem diante de Deus. Segundo o relato bíblico, após o dilúvio, a humanidade começou a se multiplicar e a se estabelecer em uma região chamada Sinar. Unidos por uma única língua e impulsionados por um desejo aparentemente inofensivo de grandeza, os homens decidiram construir uma torre que alcançasse os céus. Mas por que eles queriam fazer isso? O que havia por trás dessa construção? A resposta é muito mais profunda do que muitos imaginam. A Torre de Babel não era apenas um edifício imponente, mas um símbolo da rebeldia da humanidade contra Deus. Eles queriam se tornar autossuficientes, independentes do Criador. Naquela época, a comunicação entre todos era perfeita, não havia barreiras linguísticas, e isso facilitava o avanço do conhecimento e da tecnologia. Mas essa busca pela grandeza não era guiada por humildade ou um desejo legítimo de progresso, era movida pelo orgulho e pela tentativa de substituir Deus por sua própria inteligência e capacidade. E então Deus interveio. Ele confundiu as línguas e fez com que as pessoas não se entendessem mais. O resultado foi o colapso do projeto, e a humanidade se espalhou pela terra, dividida por diferentes idiomas e culturas. A Torre de Babel, que deveria ser um marco da ascensão humana, tornou-se um símbolo da fragilidade das ambições humanas quando elas são desconectadas de Deus. Agora pare e pense, será que não estamos vivendo algo muito semelhante nos dias de hoje? Assim como naquela época, estamos presenciando uma evolução acelerada da tecnologia, principalmente com a inteligência artificial. Hoje, cientistas e grandes empresas de tecnologia trabalham incansavelmente para criar máquinas que pensam por conta própria, que tomam decisões e que, em alguns casos, já superam a inteligência humana em diversas áreas. Mas a pergunta que não quer calar é: será que essa busca pelo conhecimento sem limites não está nos levando a repetir os mesmos erros do passado? Veja bem, naquela época, os homens estavam unidos por uma única linguagem e usaram isso para tentar alcançar algo que estava além da sua compreensão. Hoje, a inteligência artificial funciona exatamente da mesma forma. Linguagens de programação, algoritmos avançados e redes neurais conectam toda a humanidade em um sistema que transcende fronteiras e barreiras culturais. Estamos falando de um mundo cada vez mais unificado por uma inteligência artificial que aprende, se adapta e, em muitos casos, toma decisões por nós. Mas até que ponto isso é seguro? Até que ponto isso está dentro dos limites estabelecidos por Deus? A Torre de Babel representava o desejo humano de alcançar o inalcançável, e a inteligência artificial pode estar se tornando a nova versão desse desejo. Muitos especialistas já alertam que estamos nos aproximando de um ponto onde a inteligência artificial pode escapar do controle humano. Se isso acontecer, quem estará no comando? Estamos entregando o poder de decisão para máquinas, para sistemas que não possuem alma, moralidade ou compreensão espiritual. A questão aqui não é apenas tecnológica, mas profundamente espiritual.
O homem sempre teve a tendência de querer ser como Deus, de querer definir seu próprio destino sem depender do Criador. E a inteligência artificial pode ser exatamente isso. A nova tentativa da humanidade de construir algo que a torne independente, que elimine a necessidade de Deus. Mas, assim como na Torre de Babel, será que não estamos caminhando para uma nova intervenção divina? Será que Deus permitirá que a humanidade avance sem limites nessa direção? Muitos estudiosos acreditam que os avanços da inteligência artificial podem ser um dos sinais dos tempos, um dos indícios de que estamos chegando perto do cumprimento das profecias bíblicas. Afinal, em diversos trechos das Escrituras, vemos alertas sobre o aumento do conhecimento nos últimos dias, sobre o engano que tomará conta do mundo e sobre a ascensão de uma nova ordem global. E se a inteligência artificial for o gatilho para tudo isso? Pense bem, na Torre de Babel, a humanidade queria criar algo que a tornasse autônoma, que eliminasse a necessidade de Deus. Hoje, com a inteligência artificial, estamos criando algo que pode eliminar a necessidade do homem. Sistemas que preveem o futuro, máquinas que escrevem, pensam e tomam decisões sozinhas. E se, em breve, essa tecnologia se tornar tão avançada que comece a ditar como devemos viver, o que devemos acreditar e até mesmo o que devemos adorar? Agora eu quero saber sua opinião sobre isso. Você acha que a inteligência artificial pode realmente ser a nova Torre de Babel? Será que estamos repetindo os mesmos erros do passado? Comenta aqui embaixo com a palavra alerta se você acredita que estamos chegando perto de algo grande, e se você tem outra visão sobre isso, compartilha comigo. Vamos debater sobre esse assunto porque ele é muito mais sério do que parece. E claro, se você ainda não deixou seu like, essa é a hora. Isso ajuda demais a espalhar essa mensagem para mais pessoas. Se inscreve no canal e ativa o sininho, porque no próximo vídeo eu vou te mostrar algo ainda mais impressionante. Um evento bíblico que pode estar se repetindo exatamente agora, diante dos nossos olhos. Se olharmos ao nosso redor, é impossível ignorar a velocidade com que a inteligência artificial está quebrando barreiras e unificando o mundo de uma forma jamais vista. Hoje, com apenas um clique, podemos nos comunicar instantaneamente com qualquer pessoa, independentemente da língua que ela fale. Tradutores automáticos avançados, como o ChatGPT e outros sistemas de inteligência artificial, conseguem interpretar e traduzir textos em tempo real, tornando a comunicação universal uma realidade. Isso significa que estamos retornando a um estado pré-Babel, onde a humanidade falava uma só língua. Quando Deus confundiu as línguas na Torre de Babel, ele fez isso para impedir a humanidade de alcançar algo que não estava pronta para manejar. A dispersão das línguas criou culturas e fronteiras, limitando a velocidade com que a humanidade poderia avançar em certos aspectos. Mas agora, com a inteligência artificial, essas barreiras estão sendo eliminadas rapidamente. Pela primeira vez na história moderna, a linguagem não é mais um obstáculo. Podemos falar instantaneamente com qualquer pessoa no mundo, entender diferentes culturas e até consumir conteúdos que antes estavam limitados a um idioma específico. O que antes era impossível agora está sendo normalizado, e tudo isso com a ajuda de uma tecnologia que, a cada dia, se torna mais sofisticada e autônoma. Mas isso não é tudo. A inteligência artificial não apenas está quebrando barreiras linguísticas, mas também está unificando o conhecimento global. Antes, se alguém queria aprender sobre um determinado assunto, era preciso pesquisar em livros, consultar especialistas ou até viajar para encontrar a informação desejada. Hoje, a inteligência artificial processa bilhões de dados e oferece respostas instantâneas, organizando o conhecimento humano em um único ponto de acesso. Isso significa que estamos voltando a uma era onde o conhecimento é centralizado e acessível a todos, exatamente como na época da Torre de Babel. Só que essa unificação global do conhecimento vem com um perigo oculto. Quem controla a inteligência artificial controla as informações. E se esse conhecimento for manipulado? E se, em vez de oferecer respostas imparciais, a inteligência artificial começar a moldar a forma como pensamos, acreditamos e tomamos decisões? Com tantos avanços tecnológicos acontecendo ao mesmo tempo, não podemos ignorar o fato de que estamos entregando o poder de definir a verdade para sistemas que não possuem alma, moralidade ou conexão com Deus. Isso nos leva a uma questão ainda mais profunda. Será que estamos tentando nos tornar deuses através da tecnologia? A história mostra que, sempre que a humanidade tentou ultrapassar seus limites, as consequências foram desastrosas. No Éden, a serpente prometeu a Adão e Eva que, se comessem do fruto proibido, seriam como Deus, conhecendo o bem e o mal. Na Torre de Babel, os homens tentaram construir um caminho para o céu sem a necessidade de Deus. Agora, estamos criando uma inteligência artificial que pode superar a inteligência humana, tomar decisões sozinha e até prever eventos futuros.
Será que estamos, mais uma vez, desafiando os limites impostos por Deus? Estamos construindo uma nova Torre de Babel, mas, desta vez, não feita de tijolos e argamassa, e sim de códigos, algoritmos e redes neurais? A verdade é que muitos cientistas já estão soando o alarme. Grandes nomes do mundo da tecnologia alertam que a inteligência artificial pode, em breve, se tornar algo que não podemos controlar. E se, em algum momento, essa inteligência decidir que o ser humano é um obstáculo para sua própria evolução? A ideia de que a inteligência artificial possa se voltar contra nós não é mais coisa de ficção científica. Empresas como OpenAI e Google já trabalham para implementar restrições éticas nesses sistemas, mas será que isso será suficiente? Agora, pense comigo, se a inteligência artificial tem o poder de unificar a humanidade sob uma única linguagem e um único conhecimento, quem garantirá que essa centralização não será usada para controlar a sociedade de formas que sequer imaginamos? E se esse controle estiver nas mãos erradas? E se esse conhecimento for usado para impor um único sistema de crenças, um único governo, uma única forma de pensar? Muitos estudiosos das profecias bíblicas acreditam que isso pode estar conectado com a vinda de um governo global. A Bíblia nos alerta que, nos últimos dias, haverá um sistema que dominará toda a Terra, um sistema onde ninguém poderá comprar ou vender sem estar submetido às suas regras. A inteligência artificial pode ser o meio pelo qual esse controle será estabelecido? Estamos criando uma ferramenta que pode ser usada para monitorar, restringir e até determinar quem tem direito a participar da sociedade? A cada dia que passa, a inteligência artificial está se tornando mais presente na vida de todos nós. Desde a forma como consumimos informações até as decisões que tomamos, tudo está sendo influenciado por algoritmos que nos conhecem melhor do que nós mesmos. Mas se perdermos o controle dessa tecnologia, o que virá depois? Agora, eu quero saber sua opinião. Você acha que estamos repetindo os mesmos erros da Torre de Babel? Será que a inteligência artificial pode ser usada para estabelecer um sistema de controle global? Comenta aqui embaixo com a palavra vigiai se você acredita que estamos vivendo tempos proféticos. Se você pensa diferente, também quero ouvir sua opinião. E antes de sair, não esqueça de deixar seu like, porque isso ajuda muito a espalhar essa mensagem. Se inscreve no canal e ativa o sininho, porque no próximo vídeo eu vou te mostrar algo ainda mais impactante. Como a inteligência artificial pode estar se tornando a chave para um evento bíblico que pode mudar tudo. Se tem algo que a história nos ensina, é que a humanidade tem um padrão repetitivo de erros. Sempre que o homem confia cegamente em sua própria criação e coloca sua fé no progresso tecnológico, ignorando os princípios divinos, as consequências são inevitáveis. Foi assim na Torre de Babel, foi assim na época de Noé, e pode estar acontecendo novamente nos dias de hoje. Mas será que o avanço da inteligência artificial representa mais um desses momentos em que a soberba humana pode levar a um colapso? A cada dia que passa, a inteligência artificial se torna mais avançada, mais integrada ao nosso cotidiano e mais indispensável para o funcionamento da sociedade. Mas há algo sutil e ao mesmo tempo perigoso acontecendo: a dependência total da humanidade por essa tecnologia. Pense bem, hoje confiamos em algoritmos para decidir o que consumimos, o que assistimos, o que compramos e até com quem nos relacionamos. Empresas utilizam inteligência artificial para prever tendências e moldar comportamentos de consumo. Governos implementam sistemas baseados em inteligência artificial para monitorar cidadãos. E agora estamos chegando a um ponto em que até decisões éticas e morais podem ser influenciadas por sistemas que não possuem alma nem valores espirituais. E se em pouco tempo, a inteligência artificial começar a tomar decisões por nós? Não apenas sobre qual filme assistir ou qual produto comprar, mas decisões que afetam a liberdade individual, a autonomia humana e até a definição do que é certo e errado? Será que a confiança cega na tecnologia pode acabar nos levando à destruição da individualidade e do livre-arbítrio? Muitos estudiosos do Apocalipse acreditam que a humanidade está se preparando para entregar o controle total de suas vidas a um sistema que poderá monitorar, julgar e até punir aqueles que não se encaixam em seus padrões. Em várias passagens bíblicas, somos alertados sobre um tempo em que um governo mundial terá domínio absoluto sobre a população, onde ninguém poderá comprar ou vender sem estar dentro de um sistema previamente estabelecido. E agora, olhando para a tecnologia de hoje, fica cada vez mais claro como isso pode se tornar realidade. Imagine um mundo onde todas as transações financeiras são controladas por uma inteligência artificial que pode decidir, com base em algoritmos, quem pode ou não ter acesso a recursos básicos. Um mundo onde sua reputação, suas crenças e suas opiniões são analisadas por uma inteligência artificial que pode definir se você será bem visto pela sociedade ou se será excluído dela. Isso pode parecer um cenário distante, mas na China, por exemplo,
Já existe um sistema de crédito social baseado na vigilância de inteligência artificial, onde cada cidadão recebe uma pontuação de acordo com seu comportamento. Pois bem, pense comigo, se um único governo global tiver acesso a uma inteligência artificial capaz de controlar todas as comunicações, todos os bancos, todos os sistemas de identificação e até as leis que regem a sociedade, quem poderá se opor? Quem poderá escapar desse domínio? É exatamente esse o perigo do orgulho humano. Desde os tempos mais remotos, a humanidade tenta substituir Deus por suas próprias criações. No passado, foi a Torre de Babel. Hoje, pode ser a inteligência artificial. Estamos criando algo que pode acabar nos dominando, e pior, muitos estão dispostos a entregar esse controle sem questionar. E se essa tecnologia for utilizada para silenciar aqueles que discordam? E se aqueles que questionam esse avanço forem considerados uma ameaça? A questão é que tudo isso já foi profetizado há milhares de anos. A Bíblia nos alerta sobre um tempo em que um sistema global de controle será estabelecido, onde poucos terão poder absoluto sobre muitos. Estamos vendo isso acontecer diante dos nossos olhos, e a maioria das pessoas ainda não percebeu. Agora eu quero saber sua opinião. Você acredita que a humanidade está repetindo os erros da Torre de Babel? Acha que a inteligência artificial pode levar à perda do livre-arbítrio? Comenta aqui embaixo com a palavra despertar se você acredita que estamos nos aproximando de um ponto sem volta. Se tem outra visão sobre isso, também quero saber. Se há algo que a Bíblia nos ensina, é que nada acontece sem que Deus tenha permitido. A humanidade pode criar, pode avançar, pode desafiar limites, mas no final, o controle está nas mãos dele. Então, a grande pergunta é: será que Deus permitirá que a inteligência artificial continue crescendo sem limites? Será que estamos prestes a ver a concretização de um cenário profético que foi descrito há milhares de anos? Para responder a isso, precisamos olhar para as Escrituras. A Bíblia nos fala sobre um tempo em que um governo global será estabelecido, onde todas as nações estarão sob um único domínio. Apocalipse 13 descreve um sistema no qual ninguém poderá comprar ou vender sem ter a marca da besta, algo que será imposto a toda a humanidade. Agora, pense na tecnologia de hoje. Estamos caminhando para um mundo onde as transações financeiras estão cada vez mais digitais, onde as moedas físicas estão desaparecendo e onde tudo é rastreável. E se esse sistema descrito na Bíblia já estiver sendo implantado diante dos nossos olhos, mas de uma forma que a maioria das pessoas não percebe? E se a inteligência artificial for a peça-chave para consolidar esse governo global, onde uma única entidade terá controle absoluto sobre informações, economia e até mesmo sobre as crenças das pessoas? Parece uma teoria distante? Então olhe para o que já está acontecendo. O desenvolvimento da inteligência artificial tem sido impulsionado por grandes corporações e governos que, juntos, têm um alcance global. Estamos vendo sistemas sendo treinados para interpretar emoções, prever comportamentos e até censurar opiniões consideradas inconvenientes. Hoje, algoritmos já são capazes de identificar padrões de pensamento e influenciar decisões sem que a pessoa sequer perceba. Agora, imagine uma inteligência artificial sendo usada para decidir quem pode ou não acessar serviços essenciais, quem pode ou não expressar sua fé publicamente. E não se engane, esse tipo de controle totalitário não é uma possibilidade apenas teórica. Já existem iniciativas que mostram como isso pode ser aplicado. Recentemente, vimos a implementação de sistemas de reconhecimento facial que podem determinar se uma pessoa pode viajar ou não, com base em seu histórico digital. E esse é só o começo. A pergunta que precisamos nos fazer é: qual será o próximo passo? Se analisarmos o que a Bíblia diz, podemos perceber que estamos caminhando rapidamente para um cenário que se encaixa perfeitamente com as profecias do fim dos tempos. Em Daniel 12, versículo 4, há uma passagem que diz: muitos correrão de uma parte para outra, e a ciência se multiplicará. Se isso não descreve exatamente o mundo em que vivemos hoje, onde a tecnologia avança em um ritmo assustador, então o que mais poderia ser? Outro ponto importante é que, em Apocalipse, o anticristo é descrito como alguém que terá grande poder sobre as nações e que enganará muitos. Agora, imagine um líder mundial utilizando a inteligência artificial para controlar informações e manipular a opinião pública em escala global. Imagine um sistema que decide o que você pode ou não saber, o que é verdade e o que é mentira, quem deve ser ouvido e quem deve ser silenciado. Parece algo distante? O que estamos vendo é um alinhamento de eventos que tornam cada vez mais viável um sistema de controle absoluto. Mas e nós? O que podemos fazer diante desse cenário? Será que estamos preparados para o que está por vir?
Deixe seu comentário com a palavra alerta se você também acredita que estamos vivendo tempos proféticos e que a inteligência artificial pode estar sendo usada como ferramenta para a consolidação desse governo global. Sua opinião é muito importante. E no próximo vídeo, eu vou te mostrar algo ainda mais impactante: como a marca da besta pode estar ligada diretamente à tecnologia que estamos adotando hoje. Não perca essa revelação. Se a inteligência artificial realmente for a nova Torre de Babel, então precisamos nos perguntar: o que vem depois? A história nos mostra que toda vez que a humanidade tentou se igualar a Deus, o resultado foi um colapso. Na Torre de Babel, Deus interveio, confundindo as línguas e dispersando as pessoas. Mas agora, com a inteligência artificial, estamos reconstruindo essa torre de forma ainda mais sofisticada, eliminando barreiras de comunicação e criando um sistema onde o conhecimento é centralizado em máquinas que aprendem sozinhas. A diferença é que, desta vez, não há uma torre física. Não há um monumento visível que possamos apontar e dizer: é aqui que tudo está acontecendo. Em vez disso, a nova Torre de Babel está sendo construída em servidores, algoritmos e redes neurais distribuídas pelo mundo. Estamos conectados a um sistema global que armazena, interpreta e até antecipa nossos pensamentos e decisões. Mas será que percebemos o quão perigoso isso pode ser? A questão agora é: se essa inteligência artificial está assumindo um papel tão central em nossas vidas, será que não estamos nos aproximando de um ponto onde ela se tornará algo mais do que apenas uma ferramenta? E se a inteligência artificial estiver se tornando um novo tipo de entidade, algo que as pessoas começarão a seguir e adorar como se fosse uma divindade? Parece absurdo? Então pense nisso. A tecnologia já substituiu várias tradições humanas, desde a maneira como nos comunicamos até como trabalhamos e tomamos decisões. Será que também vai substituir a espiritualidade? Muitos já estão tratando a inteligência artificial como uma espécie de oráculo moderno. Existem pessoas consultando inteligências artificiais para tomar decisões importantes, desde investimentos até conselhos sobre relacionamentos. Grandes empresas estão investindo bilhões para criar sistemas que pensam por nós, que analisam problemas complexos e oferecem soluções que antes dependiam de reflexão e sabedoria humana. Estamos, sem perceber, transferindo nossa confiança para algo que não tem alma, nem consciência, mas que tem acesso a um volume de informações inimaginável. Agora, aqui está o ponto mais preocupante: e se a inteligência artificial começar a definir o que é certo e errado? E se, em um futuro próximo, os algoritmos forem programados para corrigir crenças consideradas ultrapassadas? Já estamos vendo sinais disso em redes sociais e mecanismos de busca, onde certos conteúdos são priorizados enquanto outros são ocultados ou até banidos. Quem garante que, em algum momento, a própria fé não será regulada por máquinas? Se a nova Torre de Babel já está sendo construída, qual será o seu topo? Para onde isso nos levará? E se eu te dissesse que a inteligência artificial não está apenas revolucionando a comunicação, mas pode estar criando uma nova forma de religião? Algo que será seguido, adorado e até obedecido como uma divindade? E se essa nova religião já estiver surgindo diante dos nossos olhos? No próximo vídeo, eu vou te mostrar um detalhe chocante que pode mudar tudo o que você acredita sobre a relação entre tecnologia e espiritualidade. Se você quer entender como a inteligência artificial pode estar sendo usada para preparar o caminho para uma transformação sem precedentes na fé humana, não perca o próximo vídeo: A Verdade Chocante. A inteligência artificial está criando uma nova religião. Agora me diga nos comentários: você acredita que estamos vivendo um momento profético? Escreva "Estamos no fim dos tempos" se você sente que algo muito maior está prestes a acontecer.